Seja honesto, rapaz. Eu falei, obrigado, irmão. Obrigado pela sua consideração. Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Os irmãos e as irmãs sabem disso, né? Jesus está para voltar a qualquer hora, amém? Que nós estamos vendo, né, irmãos? Em parte dá medo, né? Jesus disse nos últimos tempos, pai mataria filho, filho mataria pai. Você liga a televisão, ainda mais os canais nacionais, meu Deus, não dá para assistir não, né? Nós estamos vivendo tempos que Jesus está às portas, né? Tempos que o mundo vai de mal a pior. Esse mundo está de passos largos, irmão, indo para o inferno. Cada vez está mais rápido e passos largos, né? A coisa está rendendo mais. Nesses 56 anos meus, eu nunca imaginaria que eu ia ver o nosso país com um governo tão mau, tão corrupto, tão mentiroso, tão satânico, tão anti-Deus, anti-igreja, anti-família, anti-tudo, né? Corrupto. Nunca imaginamos que num dia a gente ia ver o nosso Supremo corrompido. O Supremo era para cuidar de tudo isso. Era para ser exemplo. E tantas outras coisas más e ruins. Mas Jesus disse que no fim dos tempos seria assim. Está tudo acontecendo certo, segundo Deus, né? Agora, ele alertou a igreja, né, irmãos? Alertou seus filhos, suas filhas, dizendo, não cai nessa. Ele citou mais, né? Ele falou, olha, outra coisa. No fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. No fim do tempo, alguns perderiam a fé. Ele falou, será que a hora que eu voltar vai ter fé? E ele citou o terceiro, olha, e alguns vão se apostatar da fé. Eu viro as costas com a fé verdadeira e santa e certa de Deus. Eu viro as costas e vou atrás de uma fé falsa, diabólica, mentirosa, que não tem nada a ver com Deus. Isso que é apostatar da fé. Eu estava indo certinho, na fé certinha que Deus falou e tal. Lembra, a fé é na orelha, irmãos. O mundo prega que é no olho, né? A Bíblia fala, é aqui, ó. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Mas eu vi tal coisa, eu tenho fé. Mas aquela igrejona que passa na televisão. Mas que eu vi um pastor lá que faz show. Isso não é fé, não é no olho. É na orelha. E ouvir a palavra de Deus. E que bom que nós temos conselhos, estudo, tudo certinho de Deus. Fala tudo, né, irmãos? Deus ensina tudo. Tudo para a igreja, tudo para a família, tudo para criança, para mulher, para homem, para pastor, para missionário. Tudo sobre dinheiro, tudo sobre ordem, tudo o que é, o que não é, o que é verdadeiro, o que é de vir, tudo que é santo, tudo que Deus não gosta. Sempre, às vezes... Gosto de lembrar os irmãos do culto, né? A importância do culto, vocês já sabem, né? Mas sabe a coisa mais importante do culto e que eu fico arrepiado até hoje? E repito para vocês agora. É saber que Deus veio aqui, assistiu o culto. Amém. O salmista falou, o Senhor habita no meio dos louvores. Amém. Saber que é importante eu estar aqui com os irmãos, as irmãs. Saber que esse lugar é importante. A Bíblia fala que aqui na igreja, está em Salmos também, aqui o Senhor estabeleceu o lugar da bênção. Saber, irmãos, que Deus, Ele falou que Ele sai lá do trono dele e fala, eu vou lá ver, estão cantando para mim. E eu vou lá escutar lá, que aquele pregador vai falar da Bíblia, se vai falar certinho ou não. A Bíblia fala... mais importante do culto. São várias coisas importantes. Mas eu fico arrepiado até hoje, irmãos, nesses 38 anos que eu estou andando com Deus. É saber que a hora que eu chego na igreja, Deus está lá. Amém. Sim, o louvor é importante, né? Os músicos, não é música, a gente falava as irmãs música, né? É um nome diferente, né, Vanessa? É musicistas. Nossa, irmãos. Até nisso as mulheres... É diferente, né? O pastor que Deus trouxe ali, né? Os professores, as professoras.
Tudo é importante, o horário de você chegar no culto, o horário do culto ter continuação, o horário da oração, o horário da oferta, está na Bíblia, é tudo importante. O horário que você está orando aí também, ajudando na hora da oração, ajudando orando em casa também. São tantas coisas importantes que acontecem na hora do culto, mas só lembrando os irmãos, a mais importante é saber que Deus para lá tudo que Ele está fazendo e vem aqui escutar. Eu fico arrepiada. Amém. Irmãos, olha a importância de você estar aqui estudando, orando, né? Estar vendo a Bíblia. A importância. Falando sobre família, lembra disso? Às vezes o diabo vai chegar e te contar uma historinha. Não, você não precisa ir no culto hoje, não. Você está doente. Eu sei, há doenças que não dá para chegar mesmo. Deus entende. Lembra? Eu sempre falo, Deus não é ignorante. Há problemas, eu sei, não. Você não está mentindo, não dá para chegar. O carro quebrou, aconteceu um problema na família, lá, pegou fogo na casa, né? Mas quando está no seu poder e dá para fazer, dá para chegar, dá para ser fiel, dá para vir com chuva, irmãos, com febre, sem febre, eu sei que depende da febre, não dá, né? Mas lembra a importância disso. Você só existe, tem família, tem sua esposa e seu esposo por causa de Deus. Eu vi uma irmã, alguns dão essa desculpa no mundo inteiro, né? Quando alguém começa a pôr desculpa para não servir Deus, está indo na igreja, eu não vou lá porque lá tem gente hipócrita. Você já escutou muito isso, né? Eu não fui lá na missa lá porque lá tem gente hipócrita lá. Acaba a missa, a pessoa já olha a tua roupa, isso, que carro você entrou. Os católicos também dão essa desculpa. Mas quando eu pego alguém dando, eu falo, você acabou de falar? Deixa ele falar, né? Acabei. Falei, então você não pode ir mais no posto de gasolina, lá tá cheio de hipócrita. Você não pode ir mais no mercado, lá tá cheio de hipócrita. Na farmácia, no açougue. Aí eu vou, né? Aí eu falo, você entendeu? Não usa a falha das pessoas, ou do pastor, ou da igreja para você ser infiel. Não usa o problema dos outros, não. Não faz isso. Deus está lá esperando você no horário do culto. Ele sabe onde você senta. A Bíblia fala que Ele conhece teu nome. Ele chama cada um pelo nome. Amém. A Bíblia fala que Deus chama as estrelas pelo nome. Nossa, irmãos, quantas estrelas tem? Eu fico imaginando a memória de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus sabe de todos os meus problemas, das minhas fraquezas. Deus sabe que um dia eu ia ter uma máquina que fabrica gelo para mim. Eu fiquei tão feliz quando Deus me deu. Que delícia. Deus sabe de tudo. Deus saberia que eu ia chegar aqui hoje à noite. Como Ele cuidou de mim, do carro. Aquela estradinha que vem aqui, tem pouca curva, né? Eu vi não é fazenda, estava no meio ainda da estrada do mato, um lugar assim que cheio de pneu pendurado e pintado. O que é aquilo? É o quê? É o orfanato que tem ali, aí as crianças mesmo pintaram aqueles pneus. E pendurou nas árvores, ficou bonito. Eu pensei... Cada pneu tem o nome da criança. E é muito pneu, porque o carro vai viajando, eu fui olhando e falei, vixe, nossa, vai ver alguma fábrica de pneu, né? Eu não sabia o que era. Mas bonito. E pneu, né? Verde, amarelo. Nossa, que interessante, irmãos. Muito, muito mesmo. Eu falei, eu vou perguntar lá para os irmãos o que é aquilo. Mas Deus sabia de tudo. Quando o pastor me disse o tema e me convidou, eu corri a orar, falei, pai, eu tenho aquele tema, eu tenho aqui os versículos. Deus falou, não. Quem manda aqui sou eu. Eu tive que estudar tudo outras coisas. E Deus me deu para mim passar para os irmãos hoje à noite, irmãos, sobre família, sobre ter tempo com a família, sobre fazer o melhor. Eu vou te começar aqui com a introdução, eu quero te mostrar uma coisa aqui em Miqueias. Vai lá no Velho Testamento. Eu quero te mostrar
a entrada, mas, irmãos, eu quero te mostrar uma coisa aqui interessante. Ixi, preciso do meu zóio. Aqui. Tem mais diabético aqui hoje à noite? Amém, bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Só eu e ele? Vocês são perfeitos, o resto? Alguém disse assim para mim, assim, falando assim, pastor, você sabe o que significa diabetes? Vocês já abriram o dicionário, irmãos? Alguém sabe? Sabe, pastor Daniel? Ah, é feio. Deus me livre. Lembra as Ronaldete, as Chacrete, as dançarinas da Xuxa lá? Esqueci o nome. Então, diabetes são dançarinas do diabo. Eu falei, o quê? Não vou falar esse nome mais não. Aí minha esposa falou, mas como? Quando os outros perguntar, você tem que falar, né? Eu falei, não, isso daí foi muito pesado. É muito... Ah, não, dançarino do diabo, eu sou pastor. Aí eu inventei o nome, viu, pastor Daniel? Se o senhor quiser pegar, quando alguém perguntar, eu falei, eu tenho que contar a verdade, não tem? Eu falo, não, diabetes não. O que você tem? Eu tenho excesso de doçura. Eu achei melhor e mais bonito. Não, que diabetes, dançarina. Miqueias 7, irmãos, eu vou te ajudar. Talvez sua página bate com a minha. Talvez não, né? Ou se vocês já acharam. O Miqueias 7 está na página 1271. Talvez bate. Aqui, meus irmãos, no Miqueias 6 e o Miqueias 7, mas falar um pouquinho do 6, depois nós vamos para o 7. Deus tinha uma contenda contra o povo que estava deixando os estatutos dele, a lei dele, os mandamentos dele. E o povo começou a esculachar com a família. Aí começou... Eu sei, talvez, se Deus quiser, né? Talvez não é o seu caso hoje à noite, mas vou começar aqui e depois te dar outros pontos sobre família, sobre como conservar a família bem, como ir bem, como resolver os problemas melhores, como lutar contra o diabo, o inimigo quando chega, doenças. E Deus deu um alerta aqui para eles que eles e nós, irmãos, se a gente começa a deixar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, nós temos capacidade de voltar para trás. Vocês sabem disso, né? Eu posso voltar para trás, mesmo sendo pastor. Posso voltar lá no mundão de novo, e pior ainda, posso voltar a beber, a fumar, contar mentira, brigar com a minha esposa, brigar com meu pai, com a minha mãe. Temos isso. Paulo disse, Timóteo, tem cuidado o quê? De ti mesmo. Eu sei, nós não vamos fazer isso, amém? Só relembrando os irmãos que se eu deixar a palavra de Deus, se eu deixar de orar, se eu deixar de ler a Bíblia, se eu deixar de ir na casa de Deus, se eu deixar de me alimentar espiritualmente, eu falo lá em Cravinhos e onde eu prego, a igreja é o posto de gasolina do crente. Tem que abastecer diariamente. Você pode ter um carro zero, uma moto zero, um caminhão zero, mas não vale nada se você não leva diariamente lá no posto. Se não abastecer, lembra? Não vale nada, não vai andar mais, não serve para mais nada. Pode ser zero lá na garagem, tem que ter combustível. Não é? Tem que estar abastecendo. Assim é a vida espiritual do crente. Eu tenho que estar me abastecendo, eu tenho que me alimentar espiritualmente. Nós vamos para a mesa no mínimo, né? 3 vezes ao dia, não é? Eu e o pastor Daniel não vai mais, né? É café da manhã, almoço, janta. Mas eu tenho café da tarde, eu tenho café da noite, e madrugada eu assalto a geladeira quando a dona Alessandra está dormindo, porque ela vê fica me xingando, irmão. Eu falo, cuida da sua vida, velho. Eu acho que é inveja, né?
Essas pessoas que não comem bem, não comem tanto, né, irmão? Acho que é inveja. Precisa alimentar. Vocês estão no Miqueias 6? Olha lá. Ouve, escuta agora o que diz o Senhor. Escuta. Ixi, Deus já fala para o Miqueias chegar falando: levanta-te, contende com os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ele tinha que gritar, hein? Ouve, montes, e demanda do Senhor. E vós, e vocês, né? Vós, fortes, fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará, o quê? Juízo. Irmãos, é sério. Ai de mim se eu pregar errado, ai se eu falar besteira, ai se eu falar aqui coisa que Deus não falou, ai se vocês pensar diferente, ai se nós contar mentira, ai se nós não escutar esses estatutos, esses mandamentos, essas ordenanças, essas leis. Ai, ele falou: nós vamos estar em juízo. O cara, eu vou te chamar para conversar. A Bíblia fala lá em Pedro, lembra que o juízo, assim que Jesus voltar, começa dentro da casa de Deus. E ele fala: e ai dos que estão lá fora perdidos, né? Na volta de Cristo, irmãos, o juízo começa com os crentes. Lembra, a Bíblia fala no trono de Cristo? É só para os salvos e salva. Ele não vai lá julgar, você não vai perder a salvação e ir para o inferno, não. Mas tem um julgamento primeiro para os salvos no trono de Cristo. O grande trono branco que fala, aí o bicho pega. Aí são todos para os perdidos, os que recusaram Deus, não aceitaram, não creram, falaram mal, até creram, mas não converteram, ficaram em cima do muro. Ele falou: o grande trono branco, diz o mineiro, né? O bicho pega lá. Mas o nosso trono, que é o de Cristo, e que Pedro falou que o julgamento vai começar dentro da casa de Deus, nós vamos passar lá, sim, somos salvos, mas passa no trono de Cristo. Ali nós vamos ganhar ou perder os galardões, e ganhar ou perder as bênçãos. Isso perde, viu, irmãos? Você não perde a salvação, mas bênção, coroas, galardões e ponto, perde, segundo o apóstolo Paulo. E Deus vai falar: então, por que você não fez isso? Eu te avisei tantas vezes. Olha lá, e aquilo lá? Você leu na Bíblia aquele dia, lembra? Eu estava lá com você. Olha lá, aquele pastorzinho lá, de cravinho, foi lá falar na tua orelha. Lembra? Ele repetiu de novo. E tantas outras coisas que Deus fala com você, através do pastor, do professor, do teu marido que te ajuda, ou esposa, né, que ajuda também, que lê a Bíblia. Ele falou assim: ô Miqueias, fala lá para eles, nós temos um juízo, nós temos uma conversa. Ó povo meu, que te tenho feito, o que eu fiz para vocês? E como que te enfadei? O que eu pus de pesado demais? O que está reclamando? Eu sei que não é aqui com os irmãos, tá, irmão? Foi uma história lá em Israel e tal, mas tem a ver com nós agora no futuro que eu vou te dar. Testifica contra mim? Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa de servidão, te remi, e enviei diante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Não foi falado? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Não vou só dar oferta? Vocês conhecem aquele versículo famoso que foi falado lá, foi falado pelo servo do Senhor: ó, obedecer é melhor do que... mas eu dou oferta, eu dou dízimo, eu ajudo missões, ajudo os projetos da igreja. Amém, que bom, não estamos falando mal disso. Mas tem uma coisa um pouquinho maior do que esses 3. Verdade. Obedecer. Verdade. Amém. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Se Deus ganhar seu coração somente, depois ele tem teu bolso. Eu falo isso para minha esposa, irmãos, e ela fez. Hoje ela manda na minha carteira, vocês acham? Deus falou: não, primeiro obedece, depois você traz oferta, depois você traz um sacrifício.
Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Vamos trazer o melhor azeite e dar de oferta lá? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele se declarou: ó homem, o que é bom é que, sabe, é que o Senhor pede de ti. Ele fala, senão que pratiques o quê? A justiça, e ames a benignidade, o que faz bem, e andes humildemente com teu Deus. Irmãos, o que adianta eu querer também fazer melhor para Deus e dar oferta e tal, e eu não pratico a justiça quando eu tenho que praticar com a minha família em primeiro lugar, quando realmente eu tenho que ver o que a minha mulher precisa, e quando ela está certa, é difícil admitir quando ela está certa, irmãos, mas tem que admitir. Uma vez ela, brava comigo, ela falou: você está errado. Eu falei: você está certa. Eu não queria briga, né, irmãos? Eu falei: você está certa. E Deus falou: ame a benignidade e ande humildemente. A voz do Senhor clama a cidade. Deus está falando para a cidade inteira. E ele disse assim: olha, que coisa, irmãos. E o que é sábio verá o teu nome. Ouve a vara, às vezes vai doer. E quem ordenou? Deus, né? Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa, que é detestável. Deus sabe desses homens aí que eu citei para vocês, irmão. Os homens estão roubando o país, estão roubando as famílias, roubando nossos impostos, querendo acabar com a igreja, querendo acabar com família. Fica tranquilo, já Deus pega no pescocinho deles, tá? Isso é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas ou com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás. A tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens e não livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Você pode tentar esconder. Eu posso esconder algo dos irmãos, até da minha esposa, mas não consigo esconder de Deus. Interessante. Deus vai pegar, Deus vai falar, Deus vai mostrar. A Bíblia fala: não há nada encoberto que não há de ser revelado. Ele falou: eu ainda pego o resto que você tentar esconder, eu entrego a espada. Tu semearás, mas não cegarás, não vai colher. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás o mosto. Você vai tentar fazer um suco gostoso de uva, um vinho, mas não beberás vinho. Porque se observa os estatutos, escuta, olha lá, de honra, e toda a obra da casa de Acabe. É uma história bonita lá, de muita riqueza. E andares nos conselhos deles, você vai escutar o mundo e vai se seduzir por isso. E dos teus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Irmãos, aí Deus vai no 7, Deus vai falando, Deus vai falando da ira dele, o que está acontecendo com as famílias, o que está acontecendo. Ele falou: gente, o que está acontecendo? Está levantando até a nora contra o sogro, contra a sogra, filho levantando contra o pai e contra a mãe. E o que é isso? E Deus está falando as verdades lá para Israel. Depois você vai ler o capítulo 7 inteiro, que eu tenho que te dar outros versículos agora. A família bíblica no lar. Vamos ver. Oremos. Querido Deus, obrigado por chegar aqui. Obrigado por essa igreja. Pai, obrigado pelos teus filhos, as tuas filhas. Obrigado pela tua obra. E como o Senhor tem usado aqui também, pastor Daniel, irmã Vanessa. Obrigado. Ajuda a pregar o que o Senhor gosta.
Ajuda eu a falar o que vai edificar esses irmãos, essas irmãs, Pai. Ajuda nós. Ajuda nós a guardar no coração, como Davi falou. Eu oro e peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu vou te dar alguns pontos, algumas coisas sobre isso, irmãos, falando de família, como ir bem no lar, como edificar a família, como melhorar. Mas eu vou terminar o finzinho, eu vou te adiantar. Você, como o cabeça da família, o homem e a mulher também, né? Como a mãe da família, do lar, como esposa, você pode viver ordinariamente. Lembra quando faz sessão na câmara, ou na igreja, né? Ou num serviço? Ah, vamos fazer uma sessão aqui na igreja, aconteceu algo, uma sessão ordinária, algo comum, ordinário, dia a dia. Lembra? Não está xingando alguém de ordinário, não é o palavrão. Mas tem como você viver extraordinariamente. Eu vou acabar com esse pontinho lá no fim, tá? Só para vocês irem sabendo onde vai chegar. A Bíblia fala de crentes que viveram o extraordinário. Fizeram além do normal. Pode. E Deus vai te capacitar. Deus vai te dar o poder, sabedoria. Deus vai te dar o dinheiro. Deus vai fazer milagre. Deus vai curar. Deus já tirou tanta coisa de mim, irmãos. Cada doença. Acidente de carro. Um doido me pegou lá Eu vinha vindo de Franca de um culto, era depois da comunhão, tal, era quase meia-noite, um doido entrou lá depois de Batatais. Ele entrou na pista contramão, irmãos, e veio. Eu estava no Avelina 2 com a minha família, eu estava a 100 por hora, 100, 101. A hora que o carro dele bateu de frente com o meu, o Santana dele, travou em 130. Os irmãos imaginam um Santana 130 batendo uma Avelina, que é pesada. Ainda que eu brequei, puxei para o acostamento, ele foi lá também e me acertou. Bateu de frente, irmãos, um carro entrou dentro do outro. E eu e minha família, por Deus. Alguém ajudou a quebrar os vidros para a gente sair, né? Porque ficamos tudo prensado. Mas saímos vivos. Amém. Andando, irmãos. Amém. Sem um pingo de sangue. Amém. Aí tinha um barranco assim, e naquela escuridão, os dois carros no meio da pista, tudo estourado, vidro para todo lado. Os do Santana, eles vinham de um lugar errado, de coisa errada. Eles machucaram bastante. E aí eu falei para minha esposa, sai da pista. Muitos acidentam ou morrem ficando na pista. Vocês sabiam disso? Eu sei, fica atordoado da pancada. Como eu já sei, eu falei para minha esposa, para meus filhos, vamos subir esse barranco, sai daí. E subimos um barranco assim, aí veio outros carros parando e tal, aí outros chamando polícia, outros chamando bombeiro, resgate, a coisa era feia, irmão. O povo lá do Santana machucou bastante. Aí chegava a polícia, resgate, bombeiro, foi chegando, né, caminhando, e aí o socorrista olhava na Belina, cadê os corpos? E eu falava, não tem corpo não, a nós aqui. Eles não acreditavam. Você estava aqui dentro? Eu falei, estava, eu, minha esposa, meus filhos, e esse irmão aqui, o Rogério. Aí chegou mais socorrista, chegava mais polícia com a lanterna. Nossa, cadê os corpos da Belina? Já tiraram eu? Não tem corpo não. Não tem corpo não, nós está vivo. Eles não acreditavam. Não dava para acreditar mesmo, né? Aí até que um lá, já eu tinha dado umas 4 respostas, até que chegava mais gente que parava com os carros, e chegou mais socorrista. Porque veio uns guinchos para ganhar dinheiro, né? E falava, nossa, já levaram aqui o povo da Belina? Morreu alguém? Aí um lá falou, não, ele já falou 4 vezes, aquela família no barranco. É esse que estava aqui dentro. Irmãos, Deus faz cada coisa. Amém. Então, Amém. por que eu vou deixar de crer, ou deixar de praticar, ou voltar para trás, parar de ler a Bíblia, parar de ir na igreja? Não pode. Em 2 Timóteo 3,1, vocês sabem, o mundo vai de mal a pior. Paulo disse isso lá, né? Nós estamos no final dos tempos, os tempos não são bons. Tempo de muita crise nas famílias. É assustador, né, irmãos? Vocês têm familiares, parentes, né? Amigos, vizinhos, não tem? Amigos lá no serviço, na escola. E a gente escuta cada coisa, né, irmãos?
Os tempos são maus. Meu Deus, como está feio. No Miqueias 6, né, Deus tinha 2 acusações contra o povo de Israel. E no 7, entrando no 7, Israel dá a resposta para o Senhor Deus. A hora que eles viram que o bicho pegou e Deus mandou o Malaquias conversar com eles e tal, eles correram pedir perdão. Olha o 5 do capítulo 7. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca. Ele está falando as brigas que começam a ter dentro da família. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Já estava acontecendo isso com Israel. E pode acontecer com a gente. Lembra? A Bíblia fala, Elias, nossa, que homem. Tão inveja do Elias, né? A Bíblia fica elogiando muito ele, né? Ficou elogiando muito o Davi, o Jó, o Ló. Eu sei, eles mereciam. Mas a Bíblia elogiou ele no Novo Testamento. Mas falou, olha, Elias era homem como nós, tinha as mesmas paixões. Ele tinha as fraquezas dele também. Mas ele orou ao Senhor, não foi? Que comunhão que aquele homem tinha com Deus. Né? Pediu para não chover, não choveu. Pediu para chover, choveu. Se eu vivesse naquela época, vixe, eu ia tratar Elias como ele. Eu falei, eu quero ser inimigo desse aí não. Mas porque ele orava, não foi? Mas pastor, lá no Velho Testamento, Elias caiu lá, perdeu a fé, ficou com medo da rainha má que queria matar ele, foi esconder numa caverna. Então, relembrando o assunto que eu falei no começo, temos condições de voltar para trás se você não policiar. Se você parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de chegar na casa de Deus, de ter comunhão, né, com a noiva de Cristo, que é a igreja. Uma vez eu estava no Paraguai lá, passeando, aí um judeu lá, interessante, um crente conhece outro de longe, né, irmão? Eu lá na loja lá, eu estava comprando creme com a minha esposa, e ele, o senhor é crente? Eu, sou? Que igreja? Eles são muito inteligentes, irmãos. O homem conversava português comigo, de repente chegava um ali, ele conversava na língua dele, depois chegava outro, ele conversava em inglês, depois ele conversava em espanhol. Eu falei, miserável, está na Bíblia, né? Esse povo é diferente. E ele falava português comigo, perfeito. Eu falei, sou pastor da igreja também. É? Ah, então, vou falar uma coisa para você, irmão. Me chamou de irmão, quer dizer que era um judeu crente. Nós, os judeus, os israelenses, nós somos a menina do olho de Deus. Tá bom, tá certo, tá na Bíblia, vocês são bem protegidos, tá? Uma coisa linda, porque mais a gente cuida são os olhos, né, irmão? Lubrifica, pisca, tal, guarda, né? Chique. Só a menina. Eu falei, mas nós ganhamos de vocês. Ele, que é isso? Nós somos a noiva de Cristo. Eu quero bola de olho, o quê? Eu quero a noiva, irmão. Eu quero o corpo inteiro. Aí ele brincou e falou, o senhor também conhece a Bíblia. Eu falei, um pouco. Nós somos lá no Brasil, não somos judeus, não somos de Israel, mas somos a noiva de Cristo. Amém. Senhor, desculpa, irmão. Eu sei, eu estou brincando com o senhor também, mas eu prefiro a noiva do que bola de olho. Aí ele deu risada, entendeu? E Israel. Então eu quero alertar os irmãos hoje à noite sobre isso. Preste bem atenção na sua esposa. E as irmãs, preste atenção no teu marido. Pastor, você não conhece o meu marido. Nós temos um monte de falhas, de problemas. Mas as mulheres também têm? Irmão, você fica quieta, você não... Eu falo assim, como Deus é demais, irmãos. Como é que Ele fez eu casar com uma pessoa tão diferente de mim? Os irmãos aqui também, né? Eu morro de medo de escuro, irmãos. Não durmo no escuro, não. Tenho medo de um trem puxar meu pé.
E minha esposa veio de um lar que eles dormem no escuro igual vampiro. Quando eu casei com ela, eu falei, não, pelo amor de Deus, meu amigo abajou ele. Ela, não, eu durmo no escuro. Eu falei, não, eu sou da luz. Eu não durmo, não. Ah, mas se você ligar o abajur, eu não durmo. Eu falei, problema seu. Eu já comecei a brigar, né? Aí nós oramos, o pai, eu tenho que ter um clarinho, ela quer dormir igual vampiro. Aí Deus me ajudou. Hoje é famoso, mas naquela época, irmãos, lá, há 39 anos atrás, não tinha. Mas eu achei no Paraguai, um abajurzinho pequenininho assim, que você liga na tomada e fica só um clarinho no chão. Hoje tem um monte aí nas lojas de 99. Aí entramos num termo, o abajurzinho só no chão, para me enxergar o chão. E ela dorme lá no escuro do lado dela. Eu falei, nossa Deus, como o Senhor é demais, nós somos tão diferentes. Eu sou apaixonado no churrasco, eu faço churrasco de segunda, de terça, de quarta, depois de funeral também eu faço. Ela, mas você vai ser o churrasco de terça, de segunda, tem que ser de sábado. Eu, sai pra lá, mulher, você está atrasada. Aí tem que marcar a data. Nossa, as mulheres, irmãs, desculpa. As mulheres é complicado demais. Até que nós brigávamos. Ela, não, mas eu vou fazer arroz e feijão. Problema seu, come você aí. Eu vou comer o arroz, o feijão e o meu churrasco. Aí entramos no acordo, ela entendeu. Eu sou igual mulher grávida, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar, não, porque é mesmo. Eu tenho desejos. Se acabar o culto aqui, eu tive o desejo de comer melancia, eu vou comer. Ah, mas não tem? Tem. Eu vou atrás. Lá em casa eu sei, lá os donos dos mercados, eu bato na porta da casa dele. Eu brigo, eu xingo ele. Se eu quero comer, irmãos, um queijo fresco, tem que ser aquela hora. Eu devo ter umas lombrigas de uns 3 metros para mais. Aí ela foi aprendendo a lidar comigo, eu com ela, né? Fomos aprendendo a orar, fomos aprendendo. E ela não gostava que eu gastava muito dinheiro com moto. Ela tinha razão. O dinheiro é da família, né, irmãos? Não é só da esposa, não é só do esposo. Eu falei, nossa, estava tão bom solteiro. O dinheiro é meu, eu quero que minhas motos. Aí Deus, falei, pai, como é que eu faço? Ela está encafifando, fica falando. Deus falou, dá uma pra ela. Eu dei uma moto pra ela, irmãos. Ela tem uma N-Max da Yamaha, automática, chique, uma delícia, pode andar de saia. Ai, glória a Deus, ela me largou em paz. Falei, tá vendo aí? Você tem só moto, eu tenho as minhas, e Deus é bom, e não cafifa mais. Eu estou brincando um pouco, mas é sério, isso foi oração. Eu tinha que ter sabedoria para fazer os gostos dela, e elas entenderam, o casamento é trabalhado, não é? Tem hora que cedemos para elas, tá certo? E tem hora que elas têm que ceder para nós. É trabalhado, é junto, irmãos. E Deus estava ensinando isso para Israel. Tinha uns irmãos, uns cabeção lá em Cravinhos, que eu falei para eles só pensavam em pegar o salário, eles podiam ir para o bar, não sei na onde, na chácara, não sei na onde. A mulher, quando falava bem, estou cansada, fiquei o dia inteiro em casa, trabalhando. Serviço de mulher, irmãos, eu admiro, não para, não é? Eu sei, o marido também chega em casa cansado, eu sei. Mas a mulher quer sair, quer comer uma pizza, e aí? Ela tem o direito. Quer ir tomar um sorvete? Irmãs, fala a mim. Aí, estou ajudando vocês. E o homem está lá. Aí e tinha lá um grandão, chama Paulo, ele era sargento. E um dia eu tinha que encarar ele, que a mulher veio reclamar. E ela tinha toda razão. Eu cheguei perto dele e oi? E ele, foi, pastor. Ele fala grosso. Eu vim aqui te visitar e falar umas coisas. Pra mim, irmão, pode sentar aí? Sento. E eu, pai, não deixa ele me bater.
Não deixa ele me jogar na janela, né? Eu fui devagarzinho, falando, irmão Paulo, meu xará, você é uma bênção. Primeiro fala bem, né, irmão? Irmão, você está errado, você só pensa em rancho, em chácara, e tomar o dia inteirinho em casa, semana inteirinha, domingo e tal. E aí eu fui envermelhando os olhos, né? E eu fui envermelhando o coração. Falei, já ele vai pegar o revólver, né? Falei, irmão, a vida não é assim. Olha, tá na Bíblia assim, assim, assim. Olha, você tem que amar sua esposa, ter paciência, tem que sair com ela também. Foi muito bom. Eu achei que ele ia me matar, eu saí de lá vivo. Ele aprendeu, irmãos. O casamento é trabalhado, é para os dois lados. Amém. Lembra que eu falei para você? Eu tenho muitos versículos aqui, mas eu queria ir para aquele ponto que eu falei para você. Ser extraordinário, fazer o melhor como esposa, fazer o melhor como esposo, fazer o melhor para Deus quando vocês vêm ou faz coisas. Você pode ser o extra, fazer mais. Deus faz milagres, Deus cuida da sua saúde, Deus te dá dinheiro, Deus faz coisas. Lembra, o Senhor Jesus, posso começar com ele, né? Lembra o dia que ele pediu uma bacia, água e uma toalha? Esse cara olhando e falou, será que ele vai lavar a casa? Ele falou, senta aí. Os apóstolos sentaram e falou, dá teu pé. Teve um lá que não quis deixar lavar, né? Não, eu tenho que lavar o senhor. Ele falou, se você não deixar, não tem parte comigo. O senhor vai lavar nosso pé? Vou lavar e vou enxugar. Vai enxugar também? Vou. A toalha aqui. E ele lavou o pé de cada um e enxugou. E esse cara lá, Deus? Está lavando meu pé? Ele falou, então, eu fiz isso para vós fazer também. Lavar o pé um dos outros. Eu não vou lavar o pé do meu marido é fedido. Tá, depois você fala para ele tomar banho primeiro, né? Lavar o pé quer dizer suportar, amar, entender, aguentar. Vai lá. Tem que ajoelhar às vezes, né? Lava os pés. O Senhor Jesus foi extra, né? Ninguém imaginava que um Deus todo poderoso, tão santo e rico, descia aqui embaixo para lavar meu pé. Um Deus tão santo, tão grande, tão maravilhoso, tão rico, vinha aqui em forma de homem para que a minha ignorância pudesse entender ele. Ele veio em forma de homem. E a Bíblia fala que ele veio em forma de servo. Ele podia vir em forma de milionário, de fazendeiro, de governador, Ele é rei dos reis. Depois ele mostrou, mas ele não veio. Ele falou, olha, eu vim aqui para servir. Eu não vim para ser servido. E eu levei cada chapuletada, irmãos, nesses 38 anos. Aí nós vamos para Jó, né? O Jó fez o extra. A mulher dele, muito carnal e mundana, quando ela começou a perder os bens, dinheiro, a joia, os amigos, eu sei, foi uma pancada para ela perder os 10 filhos de uma vez, sei, mas ela não estudava a Bíblia. Amaldiçoa teu Deus e morre. Tá difícil ser crente. E ele falou assim, como uma louca fala você, de Deus receberíamos só o bem, não o mal. Não que Deus é mal, mas eram provas. E ele falou, escuta aqui, irmãos, isso me deixa arrepiado até hoje. Escuta aqui. Nu eu cheguei aqui, e nu eu vou embora. Nossa. E às vezes a gente fica magoado com o relógio que quebrou, com o sapato que está velho, o carro quebrou, acabou o gás. A gente não vai levar um palito de fósforo para o cemitério, irmão, um palito de dente. Eu cheguei, não vou embora. E a Bíblia fala, com tudo isso Jó não pecou, porque é pecado chamar a mulher que Deus te deu de louca. Vocês sabiam disso? Está na Bíblia, não pode chamar de louca, de doida. É pecado. E ele chamou ela, porque ela falou mal de Deus, ele defendeu Deus.
Mas aí o escritor da biografia de Jó, que é Moisés, lembra? Que escreveu Gênesis e Jó, Deus falou, não, põe aí, ele não pecou, porque ele defendeu meu nome. O livro mais antigo do mundo, vocês sabiam? É Jó. Pastor, né, Gênesis? Sim, Moisés escreveu Gênesis, né, o princípio de todas as coisas, e a biografia de Jó. E não tinha Bíblia ainda, era o começo lá do mundo, né? Depois lá, de Adão, de Eva, de algumas gerações. O homem estava lá servindo a Deus, irmãos, com toda a sabedoria, com todo o entendimento. Não tinha Velho Testamento, não tinha Jesus, não tinha igreja, não tinha Novo Testamento. E ele tinha uma comunhão com Deus incrível. E Deus falou, escreve aí, Moisés, com tudo isso ele não pecou. Vocês lembram lá no capítulo 42, a hora que Deus, ele passou nas provas e tudo, vocês sabem, orou e tudo. E Deus deu tudo para ele, dobro. Eu queria estar lá para ver a cara daquela mulher. Eu ia falar, tá vendo? A senhora é doida. Olha aí o que o Senhor Deus fez. Olha aí, vocês têm o dobro agora. Aí fala mal agora. Mas pastor, e os 10 que morreu? Está na Bíblia, Deus deu mais 10 de novo. Mas pastor, os 10 que morreu? Cadê a história do duplicado? Irmão, se chegar no céu, ela vai ter 20. Os 10 que morreram, os 10 que morreram depois também. Deus não erra na conta. Mas o Jó estava lá firme, fazendo extra. Eu vou citar aqui rapidinho. Lembra a menina lá de Naamã, que foi raptada lá, que perderam a guerra, e eles levavam cativo para trabalhar de escravo? Aquela menina tinha tudo para olhar para o Naamã e falar, bem feita. Leproso, fedorento, tomara que você morre logo. Ela trabalhava de escravo na casa dele. E ele era ministro, que tem aqui no Brasil, ministro da Defesa Civil. O homem tinha um alto cargo. E a Bíblia fala que o Senhor deu para ele esse dom. Pela mão do Senhor, ele venceu muitas guerras dos sírios. E ela não podia chegar nele e conversar. Lembra? Até hoje, você não chega lá na casa do ministro e fala, eu vim conversar com você. Não, eles são cercados de soldados, de câmeras, de tudo, de armas. E ela não conseguia chegar nele, ela foi conversar com a mulher, com a esposa. Ela devia estar lá lavando roupa, tadinha, limpando o chão, né? Sem ganhar, lembra? Era escrava. Ela falou assim, minha senhora, a mulher falou, o que foi? Então, eu tenho dó do seu marido, tal, eu sou serva do Deus Altíssimo, na minha terra tem um homem de Deus lá. Se a senhora falar para o meu senhor Naamã, né, a senhora vai, à noite, né, a senhora vai estar com ele, se ele for lá na terra lá, e o homem de Deus orar, e se por acaso o Deus Todo-Poderoso lá do nosso país, e o Criador do céu e da terra, se ele quiser, ele cura o teu marido. Que menina, né, irmãos? Ah, se ela fosse brasileira, ela falava, bem feito, fedorento, morre logo, né? Mas ela teve compaixão dele, não foi? E a mulher creu, porque a palavra de Deus não volta vazia a hora que ela pregou. A mulher falou com o marido à noite, a hora que ele chegou do serviço, falou, sabe o que a criada lá falou? Sei lá, que tem um tal de homem de Deus lá, um tal de Eliseu lá, e diz que ele ora lá para o Deus Todo-Poderoso, que nós não tem aqui, e o Deus Todo-Poderoso disse que te cura, tira essa lepra. Os irmãos sabem o fim da história, ele foi, e tal, aconteceu. Aquela menina foi extra, não foi? Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego lá, na hora que trocaram a trombeta e aquele rei doido lá falou, se vocês não ajoelhar, eu jogo na fornalha, eu vou dar mais uma chance, toca de novo. Trocaram lá as trombetas e os 3 lá em pé. Falou, vocês não vão mesmo ajoelhar? Ele falou, não, nós só servimos o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e santo, Criador do céu e da terra. Eu não vou jogar, vocês na fornalha. Pode jogar. O rei ficou nervoso, aquece 7 vezes mais. Jogaram mais lenha lá, 7 vezes mais. Mais uma chance. E quem livrará vocês daquela fornalha? O nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele reina, que Ele é forte. Ele quiser, Ele nos livra da sua mão e dessa fornalha. Joga eles agora! E amarra. O covarde ainda manda amarrar, né? Eles falaram, pode amarrar. Amarraram eles. A Bíblia fala que o fogo estava tão forte, era extra, né? Era 7 vezes mais, que os soldados covardes, a hora que foi jogar eles lá, a chama bateu neles, eles morreram. E como era para baixo para ter um show, o rei, eles estão desamarrados.
E eles estão passeando lá dentro como se fosse uma praça. E tem um quarto. Como Jesus não tinha vindo antes, mas a Bíblia já fala que o nome dele é o Filho do Homem. O quarto é semelhante ao Filho do Homem. Tira eles daí agora, tira eles daí. Oh, irmãos, que cena. Era nós ser como aqueles três. Eles viram Jesus lá dentro. Andaram com Jesus. Vale a pena ter fé. Vale a pena escutar Deus. Vale a pena estudar a Bíblia. E o rei ficou tão maravilhado que chegou neles. Lembra quando a gente passa um fósforo no braço ou de vez em quando passa no fogão? Aquilo fede, né, irmão? Do pelo. O rei, eles não estão cheirando. Não tem cheiro tipo cabelo queimado. Nenhum dos seus pelos foram queimados. Vamos ficar de pé. Amém. Eu vou orar e chamar o pastor Daniel.